A Taesa, que já foi a queridinha de muitos investidores, a vaca leiteira dos dividendos, parece que está meio esquecida, pouco se fala nela. O que será que aconteceu? Será que a Taesa deixou de ser um bom investimento? Ou será que seus fundamentos se enfraqueceram? Hoje vamos entender o que realmente está acontecendo com a Taesa, os seus desafios, a mudança na política de dividendos, o impacto dos juros altos e, claro, se ela ainda é uma boa opção de investimento. A cotação da Taesa não está no melhor momento. De abril de 2022 até janeiro de 2025, o preço das ações caiu de R$ 44 para R$ 33, acumulando uma queda expressiva de 25% nos últimos 3 anos. E olhando para um período mais recente, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, a queda foi de 10%. Mas não é só a cotação que está descendo. Os dividendos, que antes eram um grande atrativo, também estão em queda. Quando o assunto é Taesa, as opiniões sobre a empresa são bem divididas. Por exemplo, a Ágora e o Banco Safra recomendaram a venda das ações, enquanto o BTG Pactual incluiu a Taesa entre as 20 maiores pagadoras de dividendos previstas para o ano de 2025. E para complicar um pouquinho mais, outras casas de análise optaram por uma postura mais neutra, ou seja, não recomendam nem a venda e nem a compra. Isso pode gerar uma dúvida enorme para quem acompanha as análises do mercado, especialmente para aqueles investidores que seguem essas recomendações. Afinal, quem é que está certo? E a resposta depende. Essas análises geralmente refletem a expectativa de curto prazo, que leva em conta as movimentações recentes e as estratégias de cada instituição. O que os analistas recomendam é fazer uma alocação mais tática do seu portfólio, que é vender o que não está tão interessante, trocar por uma outra opção que pode trazer um retorno maior no curto prazo. É importante entender que, embora essas recomendações possam ajudar, elas não são verdades absolutas. O que uma casa considera como um ponto fraco no momento pode ser enxergado como uma oportunidade para o longo prazo por outra casa. Para o investidor que se sente perdido com tantas opiniões conflitantes, a dica é sempre voltar ao básico, revisitar a sua estratégia de investimento e analisar os fundamentos da empresa. Seguir as recomendações sem fazer sua própria análise pode te levar a tomar decisões precipitadas. Você, investidor, tem que entender o racional por trás de cada recomendação, comparar com a sua estratégia e, acima de tudo, investir no que você acredita, porque no final das contas o dinheiro investido é seu e as consequências, sejam elas boas ou não, também serão sentidas por você. Mas vamos lá. A Taesa é uma verdadeira gigante do setor de transmissão de energia no Brasil. Estamos falando aí de uma empresa com mais de 15 mil quilômetros de linha espalhadas por diversos estados da federação. A Taesa se beneficia de uma dinâmica que permite que ela tenha geração de fluxo de caixa bastante previsível, começando pelo fato de que o setor é altamente regulado e essa estabilidade regulatória é o que traz segurança tanto para a empresa como para os investidores. As transmissoras como a Taesa são remuneradas com base na disponibilidade das linhas de transmissão e não pelo volume de energia transportada. Ou seja, desde que as linhas estejam prontas e funcionando, a Taesa recebe a receita anual permitida independentemente da demanda energética. E nesse ponto, a Taesa tem um índice de disponibilidade bastante alto. Para você entender como que a Taesa ganha dinheiro, tudo começa com um leilão em que a ANEEL concede ao vencedor o direito de construir e operar as novas linhas de transmissão por um longo prazo, que geralmente é de 30 anos. As empresas interessadas nos lotes ofertados fazem as suas propostas e quem oferecer o menor preço ganha. Depois de ganhar o leilão, as empresas têm que construir a linha de transmissão. Então, primeiro eles fazem o projeto, pegam as licenças necessárias, aí precisam arranjar o dinheiro que pode vir do próprio bolso, de empréstimos ou vendendo títulos da dívida. Esses empréstimos são conhecidos como debêntures. Eles funcionam de uma forma bem simples. Você empresta o seu dinheiro diretamente para a Taesa, que emite títulos como uma forma de captar recursos para financiar as operações de seus projetos. É bem parecido com o que acontece com o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, em que você empresta o seu dinheiro para um banco. Mas aqui no caso das debêntures, o dinheiro vai diretamente para o caixa da empresa. O grande atrativo das debêntures é que muitas vezes elas oferecem uma remuneração mais alta do que os investimentos em CDB. E isso é para compensar o risco envolvido, que é maior, já que você está emprestando o dinheiro diretamente para uma empresa e não para uma instituição financeira com garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas voltando aqui, com os recursos em mãos, começa a construir as torres, os cabos, a subestação, enfim, toda a estrutura necessária para efetivar a transmissão de energia. E essa fase pode demorar alguns anos dependendo do tamanho e também da complexidade do projeto. Quando a linha de transmissão estiver pronta e funcionando, a empresa começa a receber a RAP, que é tipo um salário anual definido pela ANEEL, e esse valor é reajustado todo ano. Por isso que esse setor de transmissão é tão previsível. Então a RAP é recebida independentemente do volume de energia transmitida. A empresa deve apenas garantir a disposição plena das linhas de transmissão.
Sem contar que durante o período da concessão, a empresa pode ser chamada a realizar melhorias ou expansões na rede de transmissão, e isso pode acabar gerando receitas adicionais. Uma grande demonstração da eficiência operacional da Taesa é que ela tem a capacidade de entregar projetos antes do prazo. Isso garante que a empresa comece a ser remunerada mais cedo. Vamos usar como exemplo o caso de reforço na subestação Colinas, no empreendimento Nova Trans. O prazo limite estabelecido pela ANEEL para a conclusão desse projeto era abril de 2025. No entanto, a Taesa conseguiu entregar o projeto 4 meses antes, e com a entrada em operação, a Taesa, por intermédio da Nova Trans, passa a receber um adicional de aproximadamente 10 milhões por ano referente ao ciclo de 2024 e 2025. Essa antecipação significa que a Taesa não só atendeu às exigências regulatórias, como também maximizou o retorno financeiro do projeto porque entregou antes e já começou a receber. Outro ponto que reforça a eficiência da Taesa é na questão tributária. Veja que a alíquota efetiva da Taesa é de 34%, mas ela consegue chegar numa alíquota efetiva de 7%. Isso ocorre graças à implementação de estratégias tributárias bem estruturadas e ao aproveitamento dos incentivos fiscais. Por exemplo, o Sudam e o Sudene, que são benefícios fiscais regionais. A Taesa busca constantemente projetos em regiões que oferecem incentivos fiscais, como as áreas atendidas por esses programas, o Sudam e o Sudene na região da Amazônia e no Nordeste. Esse benefício reduz a carga tributária em média em 6%. Outro ponto que reduz a carga tributária é a utilização máxima do JCP. A Taesa utiliza os juros sobre capital próprio como uma ferramenta para deduzir parte dos proventos pagos aos acionistas do cálculo do imposto de renda, e nessa brincadeira ela reduz aí em média 18% da carga tributária. E essas práticas combinadas demonstram a eficiência da Taesa em aproveitar todas as possibilidades oferecidas pela legislação tributária para garantir uma redução expressiva no pagamento dos impostos, e isso aumenta a lucratividade. Isso beneficia diretamente os acionistas, pois acaba sobrando mais capital para investimento e também para distribuição de dividendos. Tá, mas se o setor é tão estável e a empresa tão boa, por que a Taesa não está mais nos holofotes figurando como a queridinha da bolsa? Vamos entender. São 2 pontos aqui. O primeiro diz respeito aos contratos que vão vencer em 2030. A Taesa enfrenta desafios significativos com o vencimento de várias concessões a partir de 2030, e isso pode resultar numa redução de até 30% da sua RAP, que é a receita anual permitida. Para mitigar esse impacto, a empresa tem adotado estratégias como a participação em novos leilões de transmissão e também a avaliação de renovação de concessões que já existem. Essas iniciativas visam diversificar e ampliar a base das receitas, compensando as perdas que estão previstas a partir de 2030. Numa entrevista do ano passado, o diretor da Taesa, o Rinaldo, disse que eles estão atentos a essa questão e que a empresa está trabalhando para fazer algumas compensações com as receitas que vão diminuir em 2030. Se você é investidor da Taesa, é essencial acompanhar de perto as implementações das estratégias que a empresa vem adotando. Essas ações terão impacto direto na estabilidade financeira e, consequentemente, na capacidade da empresa de manter a sua política de distribuição de proventos no longo prazo. Saber o que está acontecendo com a empresa em que você investe vai permitir que você tome decisões mais embasadas, além de fazer com que você se sinta mais seguro e confortável com seus investimentos. E o segundo ponto é a mudança na política de dividendos. No ano passado, a Taesa apresentou uma mudança na sua política de distribuição de proventos, alterando a base de cálculo. Para o exercício de 2024, o payout, que é o percentual de lucro que a empresa distribui aos acionistas, ficou na ordem de 75% do lucro líquido regulatório. A partir desse ano, de 2025, ela tem a intenção de distribuir entre 90% e 100% do lucro regulatório, e essa é uma métrica que reflete a operação real da empresa sem interferências pontuais. Entre as 20 maiores pagadoras de dividendos para 2025, o BTG Pactual prevê um dividend yield de 10% para a Taesa. A Taesa, como grande parte das empresas de infraestrutura, opera com um nível de alavancagem considerável, o que é esperado para um setor que exige altos investimentos e ativos de longa duração como as linhas de transmissão. No entanto, tem um ponto que merece atenção, especialmente num ambiente econômico como o atual de juros elevados. Grande parte da dívida da Taesa está indexado ao IPCA e uma parcela ao CDI e ao IGPM. Isso significa que o custo da dívida é afetado por 2 fatores, que é a inflação, que reajusta as dívidas atreladas ao IPCA e ao IGPM, e a taxa Selic, que impacta as dívidas indexadas ao CDI. Com a inflação ainda mais elevada e a Selic em níveis mais altos,
o custo financeiro da Taesa aumenta muito. Então aqui a gente sabe que a Taesa tem uma alavancagem considerável e na condição de acionista eu fico um pouco intrigada no sentido de que não seria melhor segurar um pouco os dividendos que agora em 2025 serão distribuídos na ordem de 90% e 100% para de repente amortizar uma parte da dívida, reduzir um pouco a alavancagem ou quem sabe mitigar o impacto dos juros altos e ainda de quebra fortalecer a posição do caixa? A gente sabe que a política de proventos da Taesa é um dos grandes atrativos da empresa, mas eu acho válido questionar se essa estratégia de manter um payout tão elevado, se isso é sustentável no cenário econômico atual. É claro que eu gosto de dividendos, a maior parte da minha carteira é voltada para a construção de renda passiva, mas eu penso que não vale a pena distribuir dividendos a qualquer custo, especialmente quando isso pode comprometer a saúde financeira da empresa no longo prazo. Mas eu posso estar bem errada nessa questão. De toda forma, eu não vendi a minha posição, nem pretendo vender, mas também não tenho comprado ações da Taesa, porque nesse momento eu acho que tem outras empresas que, na minha visão, estão pagando um dividend yield bem parecido com a Taesa, ou até maior, e que estão com a dívida mais controlada e também com preços mais atrativos. Apesar de todos os desafios que discutimos aqui, desde o vencimento das concessões em 2030, as mudanças na política de dividendos e o impacto dos juros na alavancagem, a Taesa continua sendo uma excelente empresa, sólida e eficiente. Ela opera num setor extremamente estável, com receitas previsíveis, contratos de longo prazo e capacidade também de se adaptar às mudanças do mercado. A Taesa demonstra que tem experiência e comprometimento em maximizar valor para os acionistas, seja por meio de projetos que são entregues antes do prazo, redução da carga tributária ou estratégias para compensar as perdas de receitas no futuro. Além disso, sua posição como uma das maiores transmissoras de energia do Brasil reforça sua relevância no setor. A gente não está falando aqui de qualquer empresa, né? Sim, existem pontos que merecem atenção, como o nível de alavancagem num ambiente de juros elevados, mas isso não apaga a eficiência da empresa em lidar com esses desafios. A mudança temporária no payout e a busca por novas concessões mostram que a Taesa está se ajustando para garantir sustentabilidade no longo prazo. Até porque agora os proventos serão distribuídos com base no lucro líquido regulatório, que ele reflete a operação real da empresa sem aquelas interferências mais pontuais, e não mais pelo IRFS como era antes. Para o investidor, o que importa é estar confortável com a sua estratégia e com o papel da Taesa dentro dela. Afinal, investir é sobre equilibrar riscos e retornos, e a Taesa, mesmo enfrentando desafios, ainda apresenta fundamentos robustos que a tornam uma opção interessante para quem busca renda passiva e exposição ao setor estável. E você, acha que a Taesa ainda merece espaço na sua carteira ou os desafios atuais mudaram a sua visão sobre a empresa? Me conte aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Até mais!